Bom dia, povo abençoado, bom dia a todos vocês que já vão estar comigo aqui, bom dia a todos que vão assistir essa live depois. Eu sou a Silvana e eu tô aqui nos 30 minutos com propósito que nós temos toda segunda-feira às 7 da manhã, trazendo aí uma palavra para nossa semana, para as nossas vidas. E essa live, além dela ficar aqui gravada, ela fica gravada lá no meu canal no YouTube, Um Novo Começo. Esse canal eu tenho desde 2018 e essas lives aqui eu tô fazendo aqui no Instagram faz uns 5 meses. Então que você possa ser abençoado através dessa live aqui, através dessa palavra. Tome posse para você, porque é para você. Se você está assistindo, não é à toa que você está assistindo, não é à toa que você está aqui, não é à toa que Deus colocou você aqui, colocou você no meu caminho, eu no seu caminho, não é à toa. Deus, Ele escreveu todas as coisas, fez todas as coisas, as nossas vidas, Ele escreveu a nossa história antes que nem um dia houvesse ainda. Deus já escreveu tudo. E Ele une os propósitos. E ninguém se conhece à toa. É porque tem alguma razão. Então, se você está aqui, Deus quer que a gente faça alguma coisa junto. Alguma coisa que eu falar, que você fizer, vai agregar na tua vida, vai agregar na minha. Então tudo é por um propósito maior. Então nada é por acaso. Ai, coincidência. Não. Não é coincidência. Tudo que nós fazemos, que nós buscamos, colocando Deus à nossa frente ali, tem um motivo. Não é à toa. Não é à toa. E aqui, desde que eu comecei esses 30 minutos com propósito, sempre oro para que Deus ele traga pessoas aqui a assistir, a me conhecer, que realmente são pessoas que estão buscando a Ele, pessoas que precisam ouvir essa palavra, pessoas que precisam mudar de vida, que Ele traga. Então, a palavra já diz, né? Que ninguém vem a mim se pelo meu Pai não for enviado. Então, se você está ouvindo a palavra do Senhor, se você está ouvindo, se você está absorvendo no seu coração, se vai gerar fruto, é uma semente que vai gerar fruto, não é porque você quis, é porque Deus quis, porque ninguém vai a Jesus se pelo Pai não for enviado. Então, se sinta privilegiado de estar ouvindo coisas sobre Deus. Se sinta privilegiado. E para mim é uma bênção ter aí vocês aqui comigo, cedinho já. E a gente vai ler hoje, vai falar hoje sobre, a gente está falando agora sobre mente, né? Muito sobre a mente nossa. Eu já comecei essa série, né? Falando sobre a nossa mente. E por que eu resolvi falar sobre a mente? Porque tudo começa na mente. Depois vai para o coração e do coração sai o resultado. Então é aquilo, né? A boca fala o que o coração tá cheio. E a nossa vida, ela vai pegar um rumo se a nossa mente estiver pensando de certa forma. Se eu estou tendo os pensamentos certos, ela vai pegar um rumo certo. Se eu estou tendo pensamentos errados, ela vai sim pegar rumos errados. Porque assim como Deus ele escreveu a nossa história, Ele sabe muito bem e que nós vamos escolher ou bem ou mal. Ele sabe disso. Ele não nos obriga, sabe? Tipo aqueles bonequinhos que tem aqueles fiozinhos, marionete, né? Não. Ele fala para nós, eles que põem diante de ti a porta do bem e a porta do mal. Aconselho-te a escolher a do bem, para que seus dias vão bem. Mas a escolha é nossa.
Então, o que a gente está pensando na nossa mente? Como está a nossa mente? Porque ele fala que assim como está na nossa mente, assim será. Assim como imagina na sua alma, assim será. E será que a gente está tendo pensamentos de que, nossa, Senhor, hoje vai ser uma semana extraordinária. E o mais, eu vou fazer o que eu preciso fazer para que isso aconteça. Porque é fé e ação. Uma coisa depende da outra. Não adianta nós querermos muitas coisas e acreditarmos em muitas coisas, e coisas boas, e coisas maravilhosas, e coisas excelentes, se nós não fizermos nada. Não vai acontecer nada. Bom dia, pessoal. Vou dar bom dia aqui para vocês e a gente vai começar nossa leitura aqui. Aline, bom dia, querida. Zélia, Silva, bom dia. Brian, Desafio. Ana, bom dia. Rosiane, bom dia, Rosiane. E Márcio, bom dia. Então, hoje a gente vai falar sobre alguém faça para mim, não quero assumir responsabilidades. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que acontece nos dias de hoje, né? A gente, nos dias de hoje, está muito mais mostrando, né? Talvez já existisse muito antes, porém agora que está cada vez mais assim se mostrando. Antes havia um pouco as pessoas tinham um pouco de temor, não se abriam tanto, né? Mas hoje em dia está tudo muito solto, muito aberto. Ninguém quer esconder mais o seu desejo, aquilo que ela quer, aquilo que ela pensa, ela já põe para fora. Então, lá em Gênesis 11:31, fala sobre o que Deus tinha mandado Arã, né, Tera, né, fazer, né? Que era para pegar e ir para a terra de Canaã. Mas ele pegou lá seus filhos, né, Abraão, e pegou Ló, né, que era filho ali do seu irmão, e parou em um lugarzinho ali e não quis ir até Canaã. Se estabeleceu em um lugar lá e não quis ir mais. E ficou ali. Não quis, gente, não quis. Dói, né? Dói, o processo dói. E as pessoas não querem. Elas querem, se possível, entregar para outra pessoa fazer. Hoje em dia, a gente teme, né, pela nossa juventude, dos adolescentes, que eles querem tudo pronto, eles querem tudo para ontem, eles não querem estudar, eles querem, quer saber uma coisa nova, algo que eles precisam, eles vão no Google, eles pesquisam e ali eles já encontram várias respostas e fica por isso mesmo. Só que não é só os adolescentes, os jovens, gente. Principalmente quem trabalha com pessoas, vê as pessoas mais velhas, idosas, sabe? Também estão assim. Parece que deu uma apagada na mente. E muitas vezes elas não querem, elas querem ficar estacionadas. E os nossos filhos, os adolescentes, né, os jovens, muito deles serem assim, gente, é culpa nossa. É culpa nossa. Porque os filhos, eles seguem o exemplo do pai, da mãe. E como que a gente está educando nossos filhos? Como que nós estamos sendo, né? Será que nós também estamos ficando naquela zona de conforto, procrastinando? E aí os nossos filhos verem, né? E eles também vão ficar ali no lugarzinho. Sempre vai ser culpa da mãe e do pai? Não, não vai ser, gente. Às vezes mãe e pai são bênção. Vão lá e, sabe, fazem acontecer. E o filho pega um outro caminho. Isso aí é uma decisão de cada um. Mas, antes de a gente querer cobrar ali os nossos filhos, a gente precisa olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Se nós realmente podemos dizer, olhe para mim e siga aqui os meus passos, meu filho. E as pessoas mais de idade, hoje em dia, elas olham ali tanta tecnologia, né? E elas às vezes estão tão cansadas por terem aí passado, né, tempos na vida sofrendo, vida que não foi fácil, por várias situações, às vezes na família ali, pai, mãe, que já eram pessoas mais severas, né?
Às vezes teve um casamento que não foi legal, o esposo, ou de repente até a esposa, era uma pessoa que agredia, às vezes com palavras, ou até fisicamente. Pessoas que já sofreram muito, né? Tiveram ali uma vida sofrida, elas acabam se fechando e acabam indo buscar uma alegria momentânea, e isso vai fechando o cérebro da pessoa. E a pessoa ela já não tem coragem de fazer mais nada, ela quer ficar quieta, sentada, ela quer continuar trabalhandinho ali naquela coisa ali que não te traz nenhuma alegria, e chegar em casa e ficar no celular, sabe? Ela quer ficar ali, zona de conforto. E a pessoa acha que ela estando ali tá tudo bem, mas não tá. Não foi para isso que Deus nos criou, nos fez. Deus, quando Moisés estava lá, né, saiu lá do Egito, fugido, né, porque ele matou lá o Egito, né, ou pessoa egípcia, ele saiu de lá e ele foi para outra terra lá e ele ficou lá cuidando das ovelhas do sogro lá, do pasto lá, tava tudo bem, né, 40 anos, né, ele tinha já. Deus foi lá e mandou ele voltar para o Egito. Volta lá para o Egito, lá salvar o povo. E Moisés, ele foi obediente. Ele foi obediente, ele saiu lá do que estava bom, vamos dizer assim, da zona de conforto, que já falei várias vezes que de conforto não tem nada. Ele saiu de lá porque ele ouviu a voz de Deus e ele viveu coisas extraordinárias, pessoal. Moisés viveu coisas extraordinárias. Os seus irmãos, né, tinham, Miriam e Arão, né, tinham inveja dele. O povo lá tinha inveja dele. Por quê? Porque Deus falava com ele. Mas ninguém sabia o preço que Moisés estava pagando por isso, né? Ninguém sabia. Só que maravilhosa coisa é fazer, né, ser usado por Deus. Tem um preço? Claro que tem. Mas é o processo, gente. Mas as pessoas, elas querem viver o extraordinário, mas elas não querem passar pelo processo. Elas querem que seja entregado tudo pronto, elas querem que outra pessoa faça por elas. Certo? E não é assim. Se você quer viver, você tem que ir lá e fazer, né? Então, lá em Êxodo também fala, né? Sobre Moisés. Moisés mesmo, né? Que, gente, deixa eu ler aqui para vocês um pedacinho. Moisés, o que aconteceu? O povo foi lá, isso lá em Êxodo 32, perdão, 30, 32. Êxodo 32, 30, 32. Moisés vai lá e ora a Deus falando para ele, né, que era para ele perdoar o povo, né, perdoar o povo ali, porque o povo estava fazendo os deuses, né, os deuses ali para eles. E Moisés vai e fala assim: perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro da vida. Pense, gente. Pense, pessoal. Olha a responsabilidade de Moisés. E olha o amor que ele tinha pelo povo, né? Ele foi lá e pediu para Deus, sabe, perdoar aquele povo, porque aquele povo não estava sendo ruim para Deus, não estava dando valor, estava fazendo coisas erradas, e Deus, ele ia exterminar com tudo. E Moisés foi lá e pôs ali a sua vida, né? Me mande para o inferno, então. Porque riscar o nome do livro da vida é você ir para o inferno. Então as pessoas, elas querem viver o extraordinário, mas elas não querem fazer a sua parte, elas não querem ter responsabilidade. Olha a responsabilidade de Moisés, né, pessoal? E aqui também fala aqui, lá, pessoal, em Provérbios 6:11. Fala que é pra gente ter como a formiga. Acredito que a maioria de vocês já ouviu essa passagem. Já leu? Na Bíblia, que é pra gente ter com a formiga. Dá até sono. Por quê, pessoal? Porque a formiga, ela trabalha. Ela vai lá, ela busca o alimento dela, ela leva pra casinha dela, para que quando chegar o inverno,
ela tem ali o mantimento, ela tem a provisão. E é pra gente ir lá ter com ela. Chama a gente de preguiçoso aqui na Bíblia. Vai ter com a formiga preguiçoso. Vai trabalhar. A gente precisa trabalhar, gente. Precisa. Não é simplesmente a gente pegar e viver do jeito que a gente quer, achando que a gente não precisa fazer nada e a gente quer colher os frutos. Não é assim. A gente precisa fazer. Né? Aqui ali, a Bíblia fala ali em Mateus 20:16. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui a Bíblia, em outras versões, ela fala assim que as pessoas, todos têm oportunidade. Todos têm oportunidade. Mas as pessoas, elas não querem. Elas não querem fazer o que tem que ser feito. Ah, mas poucos são chamados, muitos são chamados, poucos são escolhidos, então Deus só escolhe alguns. Não, não é isso. São poucos escolhidos porque são poucos os que querem fazer. As pessoas, elas não querem fazer. Elas querem ser chamadas, mas elas não querem viver o processo. Elas querem que seja entregue ali tudo pronto para elas. Então Deus, ele dá oportunidade para todos, gente, para todos. Mas é aqueles que querem se levantar e fazer. Aqueles vão conseguir. Aqueles que não têm preguiça. Esses vão conseguir viver os sonhos de Deus. Porque nós temos que fazer algo. Olha Jesus, quando ele veio. Ele foi preparado, ele foi instruído, até chegar o momento lá que ele começou a andar, né, ali pelo mundo ali e fazer os milagres. Quantas coisas maravilhosas ele fez. Mas ele teve que aguentar todo o processo, toda a humilhação para que ele fosse exaltado. Então Deus, ele não poupou nem seu filho, né? Seu filho Jesus teve que passar pelo processo, né, para ser exaltado. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você tá aí, parece tão fácil para você. Gente, não é fácil para ninguém, pessoal. Só que a gente faz e aí a gente colhe os nossos frutos. É uma decisão. Será que para um dói menos, para outro dói mais? Não. A questão é como que eu vejo as coisas. Como que eu vejo as coisas? Eu vejo com alegria e eu vejo lá na frente o que aquilo que eu vou fazer vai trazer para mim? Ou eu olho somente para o momento, observo aquele momento, vejo que não é fácil e já pego e já paro ali e acabou-se. Porque é difícil eu ter que me mexer. Aí é que está a diferença. Né? Então não é assim. Aqui na palavra do Senhor diz lá também em Josué 1:3, né? Levante-se e vá. Também foi quando, né, Deus chegou e falou para Josué que Moisés tinha morrido. E Josué que tinha que ser forte e corajoso, né? Ser forte e corajoso. Vocês acham que Josué, quando ele recebeu isso, foi fácil? Para ele, o medo, sabe? Eu ter que fazer as coisas, carregar já mais um monte de do povo, né? Mas Josué foi. E ele recebeu ali, ele entrou, ele cruzou o caminho ali, né? Para a terra ali prometida. É o galardão dele. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez. Mas ele viveu todo um processo para viver a promessa. Certo, pessoal? Agora é tempo favorável. Agora é tempo favorável. Lá em Eclesiastes 11:4-5 diz assim, ó. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz.
Gente, olha que palavra, né? Que quem fica esperando o vento mudar? Tá tudo bem, agora eu vou fazer, né? Agora tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tenho todas as condições, né? Nunca, né? Nunca colherá nada, nunca plantará e nunca colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode, a gente não pode entender uma criança sendo gerada dentro da barriga da mãe, assim também a gente não pode entender as coisas como Deus faz. Só que as pessoas, elas querem entender, elas querem ver, elas querem raciocinar, elas não querem andar por fé, elas querem andar por vista. Então elas ficam esperando o momento certo para tudo. Ai, ainda não é o momento, ainda não, ainda não. Quando tivessem tudo assim, nossa, olha aqui alguém pegando na mão, sabe assim, e mostrando, e tira uma pedrinha ali, tira para a pessoa passar, daí eu vou. Nunca vai. Nunca vai para lugar nenhum. Nunca vai viver o extraordinário. Nunca vai viver os sonhos de Deus. Porque isso nunca vai acontecer. Nós temos que andar por fé, não por vista. Com a nossa boca, nós temos que falar palavras, pregar palavras, profetizar. E as coisas vão acontecendo e nós vamos fazendo. Nós vamos fazendo o que tem que ser feito. Porque já está tudo pronto. Deus, ele não quer que nós vivamos uma vida daquele jeitinho que nós não estamos felizes. Não. Ele quer que nós vivamos os sonhos dele. E se nós estamos vivendo os nossos sonhos, será que são os sonhos de Deus? Porque os sonhos de Deus são muito maiores. Se nós não estamos fazendo nada, se nós não estamos caminhando, não estamos avançando, não estamos levando a palavra de Deus a outras pessoas, fazendo com que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor, nós não estamos vivendo os sonhos de Deus. Nós não estamos trabalhando no que é para nós trabalhar. Nós não estamos fazendo o que é nossa responsabilidade. Nós apenas estamos vivendo aqui os sonhos do mundo. Uma vida mundana que não vai nos levar a lugar nenhum. Tá? Esteja preparado, né? Lá em Mateus 25:13 diz, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, nem o dia, nem a hora. Lá em Mateus 25:13 Mateus. Que é pra gente vigiar, igual as virgens, né? 5 vigiarem, 5 não. 5 sábias, 5 loucas, preguiçosas. Aí vem a coisa boa, vem a bênção. Quem que vai levar? Quem passou pelo processo, quem vigiou, quem fez o que precisava fazer, quem, sabe, levantou e foi fazer. Essas pessoas vão colher os frutos da sua perseverança, sabe? Da sua oração, da sua busca, do seu movimento. E as pessoas, as virgens lá, que não fizeram isso, que ficaram lá, né? Estagnadas, procrastinando, empurrando com a barriga, não vão colher nada. Nada. Absolutamente nada. Use o que foi dado. Vamos lá em Mateus 25:26, né? Gente, o que fala lá? Fala sobre os talentos, né, que foram dados para que a pessoa fizesse alguma coisa com ele. E foi dando tantos para um, tantos para outro. Deus dá oportunidade para todo mundo. Todo mundo Deus dá oportunidade. Os que foram dados, alguns foram lá, investiram, fizeram alguma coisa e deram lucro. O outro lá que recebeu o que ele fez? Ele foi e enterrou. Ele enterrou. Depois ele veio e falou, ai, fiquei com medo de perder. E daí, pelo menos, estou te devolvendo aquilo que você me deu. Servo mal. Vou arrancar esse aqui que eu te dei e vou dar pro outro lá que multiplicou. E você vai para onde? Pois é, gente. Lê a Bíblia lá para vocês conhecerem. Lançando o cuidado, não a responsabilidade. Lá em Pedro 5:6-7. Humilhai-vos,
pois sob a poderosa mão de Deus, né? Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Gente, olha que palavra, né? 1 Pedro 5, 6 e 7. Fala para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançai-se, né, porém, sobre a poderosa mão do Senhor, para que a tempo oportuno ele os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Então, você está ansioso, você está com medo, não tem problema, mas lança isso nas mãos do Senhor, que ele, a seu tempo, ele nos exaltará. Mas não deixe de fazer, não deixe de buscar, não deixe de passar pelo processo, por medo, por angústia, por ansiedade. Não faça isso, porque senão você nunca vai viver o processo. Aí, o propósito, porque aí você vai ver muitas pessoas aí muito menos qualificadas que você, vivendo coisas extraordinárias. E você tá lá, parado, porque você só consegue olhar o que tem ali à sua volta. Você não consegue olhar lá em frente, lá de cima das montanhas, você não consegue olhar. Só que tudo isso que eu falei aqui para vocês, tudo, pessoal, e tudo que eu tenho falado já há semanas, é para quem conhece a Deus, gente. Quem não lê a Bíblia, quem não ora, quem não busca, jamais vai conhecer quem é Deus e as promessas que Ele tem para os seus filhos. E aí não vai viver o extraordinário. Ah, mas tem pessoas que são muito bem-sucedidas, pessoas que são ricas, pessoas e nem acreditam em Deus. Tem sim, claro que tem. Só que essas pessoas, elas vivem para si mesmo e elas não vão levar nada daqui quando Deus chamar essas pessoas. E todo aquele lá em Mateus, lá em João 3,16. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai ter a vida eterna junto com Deus lá são os que crerem em Jesus. Então não adianta nada você ter uma vida aqui, nossa, uma vida assim regada de muita prosperidade financeira, sabe? Não ter dificuldades assim aparentemente, porque a gente olha, mas a gente não conhece a vida da pessoa. Se você não crê em Deus, você não vai viver eternamente com Ele. Você vai para outro lugar. Então não é o caso do que nós estamos conversando aqui. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você só vai entender tudo isso que eu tenho falado se você começar a ler a Bíblia, se você começar a orar, buscar o Espírito Santo para que ele abra a tua mente, para que você compreenda, para que você entenda, sabe, os propósitos do Senhor para sua vida. Então tudo isso que eu falei de viver por fé não é para qualquer um, é para os filhos de Deus. Aí você precisa fazer uma autoanálise. Eu estou vivendo os planos de Deus? Eu estou vivendo os sonhos de Deus? Eu estou seguindo aquilo que Ele mandou fazer? Vai pro quarto. Ali o Edi, né? Como faço para se firmar na igreja novamente? Primeira coisa, vai pro secreto. Entra no teu quarto, sabe, sem nada, sem Bíblia, sem celular, sem caderno, sem nada. Só você e Deus. E fala para Ele tudo que tá na tua mente, no teu coração. Não tem problema se é coisa ruim. Ele sabe já. Ele é nosso Pai, Ele conhece tudo. Tudo que você sente, tudo que você tem na tua cabeça, vai lá, fala para Deus e pede para que Ele venha te ajudar, Ele venha te auxiliar.
É isso que ele fala, lancei sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. E ele vai direcionar tudo. É ele quem direciona. Amém, pessoal? Vamos encerrar. 7h31 agora, nossos 30 minutos com propósito. Pessoal, vocês querem viver o extraordinário? Eu quero viver, eu vejo aquela pessoa lá, nossa, ela vai tão bem. Ela sabe o que ela está passando, o que ela passou, e vale muito a pena. Não queira viver uma vidinha medíocre, uma vida de procrastinação, uma vida que pessoas, se você está precisando de pessoas o tempo todo, te empurrando, te falando como era o povo lá do Egito, falando o que tem que fazer toda hora, ficar te empurrando, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Chega uma hora que você tem que falar, eu vou. E aí você vai. E com certeza Deus vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Uma excelente semana. Que essa semana realmente seja a semana de decisões. Que essa semana realmente seja aquela semana que você não vai mais aceitar viver aquilo que não é o que Deus quer para você. Decida, Deus se agrada daquela pessoa que ela tem fé e dá o primeiro passo. Decida a viver os planos de Deus e faça fé e ação. Faça o que precisa ser feito. Um grande abraço a todos vocês que chegaram agora. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal. Chegaram agora, a live está encerrando. Assistam, é 30 minutos que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima, pessoal.